Prepare-se para uma jornada às profundezas da alma humana. Hoje vamos falar sobre como nadar nas águas serenas da paz interior, em vez de queimar no fogo da raiva. Todos nós experimentamos aquela sensação ardente em algum momento da vida. Quando somos tratados injustamente, quando não somos compreendidos, ou quando as palavras de alguém simplesmente doem. Mas e se eu te dissesse que da próxima vez que alguém te julgar, te criticar ou te menosprezar, você pode sentir uma paz genuína dentro de si, não indiferença, muito menos resignação. Apenas uma calma que vem de dentro. Talvez você já tenha ouvido isso antes, mas Carl Jung nos sussurra uma sabedoria sobre esse assunto. O que mais te incomoda nos outros é, na verdade, um sussurro da sua alma que você ainda não ouviu. Quando você olha o mundo através dos olhos dele, descobrirá um segredo que mudará você para sempre. Para parar de se irritar, você não precisa que ninguém mude. Só precisa aprender a olhar para dentro. Você já se sentiu em um redemoinho emocional? Aquele momento em que, apesar de repetir para si mesmo que é uma questão pessoal, seu peito aperta, as palavras ecoam na sua mente e aquela sensação desconfortável sobe pela garganta. Por que isso acontece? Por que reagimos com raiva até mesmo a pessoas que mal conhecemos? Segundo Jung, a resposta não está nos outros, mas na nossa sombra, aquelas partes de nós que negamos, reprimimos ou escondemos. E quando as projetamos nos outros, é aí que explodimos. O mais surpreendente é, quando você entende essas projeções, pode recuperar seu poder. Não precisa mais viver na defensiva, e encontra uma liberdade interior que nem sabia que existia. Isso não é um discurso motivacional comum. É uma jornada profunda, realista, humana e libertadora, com 15 lições de Carl Jung que podem te ajudar a deixar a raiva para trás e começar a curar de dentro para fora. Agora respire fundo, porque algo completamente diferente está começando. Traga à sua mente alguém que te machucou. Pode ser alguém próximo ou um completo estranho. Quando você olha para essa pessoa, todo o seu corpo tensiona. Parece que ela tem o poder de arruinar seu dia. É exatamente aqui que Jung diria: o que te provoca nos outros é uma parte sua que você ainda não perdoou. Pode parecer uma frase provocativa, mas não é para te culpar. É um convite para entender que essa raiva não vem do outro, mas de uma história não resolvida dentro de você. Então, o que acontece quando essa história é ativada? Quando alguém toca em um ponto que você evita, o ego reage, vai para a defesa, grita, julga, e é aí que perdemos nossa liberdade emocional. É como se, sem perceber, tivéssemos entregado o controle do nosso estado interior às atitudes dos outros. Jung argumentava que para nos libertarmos, precisamos integrar nossas sombras. Isso significa reconhecer que, quando alguém te faz sentir raiva, na verdade revelou uma parte sua que precisa de atenção, compaixão ou transformação. E não, isso não significa justificar o outro. Significa recuperar o poder de escolher como responder, em vez de apenas reagir. Jung escreveu uma vez: encontrar-se a si mesmo é encontrar sua própria sombra. Não é uma frase poderosa? Porque ninguém nos ensina a olhar para dentro sem medo. Nos ensinam a apontar para fora. Ele me irritou, arruinou meu dia, me deixou louco. Mas nunca questionamos por que essa pessoa tem tanto poder sobre nós. Essa é a primeira grande lição. Ninguém pode tirar você do seu centro sem sua permissão, mas para isso, você primeiro precisa encontrar esse centro. E é exatamente aqui que começa o verdadeiro trabalho espiritual. Não se trata de ser frio ou reprimir o que sentimos. Trata-se de descobrir o que Jung chamava de si mesmo, aquele lugar profundo onde moram sua paz, sua integridade, sua sabedoria. E cada vez que você escolhe observar sua raiva, em vez de agir de acordo com ela, abre a porta para esse lugar. Agora sei que você pode estar se perguntando: e se alguém me desrespeitar, como não ficar irritado? E a resposta não está em ignorar, mas em mudar o lugar de onde você olha. Jung dizia que emoções intensas são oportunidades disfarçadas. Quando alguém desperta sua raiva,
está mostrando um botão interno que ainda pode ser pressionado. E isso, embora pareça fraqueza, é na verdade uma pista sobre sua evolução. Não se trata de ser passivo, mas de escolher com consciência. Você pode estabelecer limites sem se irritar. Pode dizer não sem gritar. Pode se proteger sem reagir. Mas para isso, precisa aprender a suportar o desconforto de olhar para dentro. Uma das práticas mais úteis de Jung era a observação ativa. O que era isso? Perceber sua reação, identificar o pensamento que a sustenta e se perguntar: qual parte minha está sendo afetada aqui? Por exemplo, se você critica alguém e se machuca, talvez seu valor pessoal ainda dependa da aprovação externa. Se alguém te ignora e você se sente invisível, talvez a criança dentro de você não tenha recebido a atenção que precisava. É exatamente nesse ponto que começa o trabalho alquímico de transformar a bala da raiva em ouro do autoconhecimento. Mas claro, ninguém nos ensinou a fazer isso. Nos ensinaram a aguentar, a não explodir, a ser forte. Mas reprimir não é curar. Explodir também não. Jung nos oferece um terceiro caminho: entender, integrar, transcender. É um caminho lento? Sim, mas é o único que te devolve a paz sem te fazer perder. Porque raiva não é o problema. O problema é não entender o que está por baixo. E quando não entendemos, projetamos nos outros ao nosso redor. Pense, quantas vezes se irritou por algo pequeno e depois percebeu que estava cansado, machucado ou estressado por outra coisa? Jung argumentava que o conflito externo é geralmente o eco de um conflito interno não resolvido. E por isso, enquanto você continuar procurando culpados lá fora, vai continuar perdendo o controle sobre seu mundo interior. Então, te convido a observar suas reações além deste vídeo. Se algo que ouviu te incomodou, pergunte-se: por que isso me incomoda? Porque o poder está em suas mãos. Parar de culpar e começar a entender. Parar de reagir e começar a responder. Esse é o início da liberdade emocional. Se você está aqui, algo dentro de você está pronto para parar de responder com raiva e viver com mais paz. Então, se alguma frase tocou seu coração, por favor, escreva nos comentários. Escolha uma frase que queira lembrar, que te sirva de âncora, de guia. Ao escrevê-la, você não apenas apropria para si, mas também inspira os outros que leem. Quando compartilhamos o que nos transforma, criamos comunidade. Então deixe seu comentário agora e agradeça a si mesmo por fazer parte dessa transformação coletiva. Agora, vamos continuar com as primeiras lições de Carl Jung, que vão te ajudar a parar de se irritar e começar a viver com mais presença, mais clareza e mais conexão consigo mesmo. Lição 1. Raiva não é inimiga, é sinal. Muitas pessoas se envergonham de ficar irritadas. Sentem que falharam espiritualmente quando perdem o controle. Mas Jung não via a raiva como algo ruim. A aceitava como mensageira. A pergunta não é como parar de me irritar, mas o que minha raiva está tentando me dizer. Porque toda emoção intensa é um sinal da alma sobre algo que precisa de atenção. Talvez você esteja traindo a si mesma. Talvez esteja permitindo que outros ultrapassem limites que você não defende. Talvez esteja carregando o peso de expectativas que não são suas. Quando a raiva surge, a primeira coisa a fazer é parar e ouvir. Porque se você reage sem entender, está gritando de ferida, não de sabedoria. Lição 2. A sombra projetada sempre retorna. Jung dizia que negamos em nós mesmos o que vemos crescer nos outros. Aquela pessoa que te incomoda por ser arrogante, ela é realmente tão arrogante ou está despertando uma parte da sua autoconfiança que você reprimiu por medo de rejeição? Quando você nega sua sombra, aquela parte que não corresponde à ideia de quem deveria ser, ela aparece lá fora como um espelho. Por isso, muitas vezes, você se irrita com alguém que não consegue controlar, porque essa pessoa está mostrando um lado seu que você não quer ver. Integrar a sombra é um ato de humildade. É aceitar que você não é apenas luz, mas que a escuridão também contém sabedoria. Lição 3. As pessoas que mais te incomodam
são seus professores mais profundos. Aceitar isso é difícil, mas Jung era claro. Se alguém consegue desequilibrar você emocionalmente, não é coincidência. É um convite. Não para justificar o comportamento deles, mas para examinar sua própria reação. Por que te afeta tanto? Qual medo, dor ou história do passado desperta em você? Às vezes encontramos pessoas difíceis porque nossas feridas precisam de um espelho para sair à luz. E enquanto as rejeitarmos, elas vão aparecer repetidamente em corpos diferentes, em situações diferentes. Só quando você entende a lição por trás do conflito, para de atrair o mesmo ciclo. Então, em vez de perguntar, por que isso acontece comigo? Comece a perguntar, o que posso aprender com isso? Lição 4. Sentir raiva não significa que você precisa agir de acordo com ela. Um dos grandes erros que cometemos é pensar que gerenciar a raiva significa reprimi-la ou expressá-la. Mas Jung ensina um terceiro caminho: segurá-la conscientemente. Isso significa permitir que você sinta a energia da raiva no corpo, o calor, o impulso, a tensão, e ao mesmo tempo observá-la como uma testemunha. Isso exige prática, mas te dá liberdade. Porque quando você não reage automaticamente, tem a chance de escolher uma resposta que realmente corresponde a quem você é. Você pode estabelecer limites não por agressividade, mas por determinação. Pode dizer o que pensa sem machucar. E isso é maestria emocional. Lição 5. Você não pode controlar ninguém, mas pode se guiar. Grande parte da nossa raiva vem de esperar que os outros se comportem como nós. Jung dizia que projetamos nossas expectativas nos outros, e quando eles não as cumprem, sentimos traição. Mas, na verdade, ninguém está aqui para realizar nossas ideias de como deveriam ser. Controle é uma ilusão que alimenta a dor. Quando você entende que sua única responsabilidade verdadeira é consigo mesmo, para de deixar seu bem-estar, sua energia, seus limites nas mãos dos outros. E é aí que começa uma verdadeira revolução interior. Você não precisa que o outro mude para ficar bem. Lição 6. Você repete o que não curou. Algumas pessoas vivem presas repetidamente nos mesmos tipos de relacionamentos, nos mesmos conflitos. Jung dizia que o inconsciente busca a cura através da repetição. É como se a vida dissesse: aqui está uma ferida, aqui está uma ferida, aqui está uma ferida. E cada vez que você reage com raiva, fortalece esse padrão. Por isso, quando começar a sentir raiva, pause e pergunte a si mesma: isso já aconteceu comigo antes? Isso me lembra quem? Qual parte da minha história está se repetindo aqui? Essa consciência é o primeiro passo para quebrar o ciclo. Lição 7. Conhecer a si mesma é o antídoto para a raiva crônica. Quando você não sabe quem realmente é, se define pelo que os outros pensam de você. E quando eles criticam, ignoram ou rejeitam, você reage. Mas se você tem uma conexão profunda consigo mesma, conhece seu valor, seu propósito, seus limites, então o barulho externo não te abala tanto. Jung falava sobre o processo de individuação, o caminho de retorno para quem você realmente é, além dos papéis sociais, familiares e culturais. Quanto mais você se conhece, menos reage. Porque não precisa mais defender uma imagem, apenas precisa ser. Lição 8. Silêncio é uma resposta poderosa. Nem todo conflito precisa de uma resposta imediata. Às vezes, a coisa mais sábia que você pode fazer é não responder impulsivamente. Jung sabia que o tempo e o silêncio revelam verdades escondidas pela emoção. Quando alguém te provoca, seu ego quer responder, justificar, corrigir. Mas sua alma sabe que nem tudo merece sua energia. Silêncio nascido da consciência não é indiferença, é proteção. É saber que sua paz vale mais do que qualquer discussão. Lição 9. Amar também significa estabelecer limites. Muitas vezes nos irritamos porque deixamos comportamentos que nos incomodam passarem e depois explodimos quando acumulamos demais. Jung ensinava que estabelecer limites não é egoísmo, é responsabilidade emocional. Amar não significa permitir tudo.
Amar também significa dizer: isso não me faz bem. Não aceito isso até aqui. E o mais importante, esses limites valem não apenas para os outros, mas para você também. Aprender a colocar limites de amor próprio, para não se trair, para não ignorar seus próprios sinais, te liberta do ressentimento e da frustração. Lição 10. A compaixão dissolve o julgamento. Quando você se irrita com alguém, geralmente é porque julgou o comportamento dele. Mas Jung nos lembra que todos carregam uma história, que ninguém age a partir da plenitude. Quando você entende o outro, quando olha com compaixão, mesmo que precise se afastar, faz isso sem guardar rancor. E isso é uma forma de cura para você. Deixar o julgamento não é justificar o errado. É se libertar do peso de carregar a raiva. É escolher a paz em vez do drama. Carl Jung acreditava que o verdadeiro desenvolvimento espiritual não está em negar a emoção, mas em transformá-la. E é exatamente isso que você está fazendo aqui. Está aprendendo a ver a raiva não como defeito, mas como porta. Uma porta que se abre para uma compreensão mais profunda de si mesma. Uma porta que, uma vez aberta, você não consegue mais fechar, porque você não é mais a mesma pessoa, não dá mais as mesmas reações, não leva mais tudo para o lado pessoal. E esse é o início de uma nova forma de viver. Você já percebeu o quanto pode evoluir observando suas emoções, em vez de reprimi-las ou agir de acordo com elas? Se algo que ouviu hoje tocou você, convido você a escrever nos comentários qual dessas lições te afetou mais, com qual você se conectou. E se ainda não fez, não esqueça de deixar aquela frase que quer lembrar. Compartilhar sua experiência também cura os outros. Quando você chega a esse ponto do vídeo, algo profundo já começou a mudar dentro de você. Você não está mais tentando apenas controlar sua raiva. Está tentando entendê-la. Está pronta para libertá-la da raiz, da alma. E isso te torna diferente da maioria. Porque você não foge das emoções. Você enfrenta, cresce. Continuamos com as últimas 5 lições de Carl Jung, que vão te ajudar a parar de se irritar e não ficar mais nervosa com ninguém. Você vai fazer isso não por ser perfeita, mas por ter se tornado consciente. E a paz verdadeira nasce da consciência. Lição 11. Sua infância não foi sua culpa, mas sua cura é sua responsabilidade. Aceitar essa lição não é fácil. Jung dizia que nosso inconsciente pessoal é amplamente moldado pelo que vivemos na infância. Feridas de negligência, abandono, rejeição, julgamento, medo, se transformam em filtros através dos quais interpretamos o presente. Por isso, quando hoje alguém te ignora ou te humilha, você não está apenas reagindo ao momento presente. Está reagindo a partir do passado. Está olhando para o adulto através dos olhos da criança machucada. E se você não enxergar isso, não trabalhar nisso, vai continuar se irritando com as pessoas que disparam sua história inconsciente. Jung nos lembra que não podemos apagar o que vivemos, mas podemos escolher o que fazer com isso agora. E a única maneira de parar de projetar isso é torná-lo consciente. Lição 12. Sua energia emocional é sua. Não é uma arma para os outros. Vivemos em uma sociedade onde muitas pessoas usam as emoções como ferramenta de manipulação. Ficam irritadas para controlar, se fazem de vítimas para chamar atenção, ficam em silêncio para punir. Mas Jung era claro. Quando você usa sua energia emocional como arma, está agindo a partir do ego, não do verdadeiro eu. Sua raiva é sua responsabilidade. Você não tem o direito de despejá-la como castigo sobre outra pessoa. Pode senti-la? Sim. Pode expressá-la claramente? Sim. Mas sempre a partir do autocontrole, nunca da violência emocional. Se alguém te machucar, você pode falar a partir do seu centro sem perder sua alma. Essa é uma das formas mais elevadas de maturidade espiritual. Lição 13. Raiva não é poder. O verdadeiro poder está na serenidade. Às vezes confundimos gritar com força, mas Carl Jung falava sobre a energia da alma serena como a mais transformadora. Raiva é fogo descontrolado. Serenidade é fogo que arde num templo. Uma pessoa que trabalhou em si mesma
pode dizer o que pensa sem perder o controle. Pode ver que outra pessoa está sendo injusta e ainda assim escolher não reagir a partir de sua existência. Esse é um poder que inspira respeito, porque quem grita perde autoridade, mas quem fala com calma toca o coração. Se você quer realmente ser ouvido, não eleve a voz, eleve sua vibração, eleve seu estado interior. Lição 14. Às vezes, o que te incomoda nos outros não é o que eles fazem a você, mas o que você permite. Jung tem uma frase poderosa: o que você resiste, persiste. Isso é especialmente verdade em relacionamentos onde sentimos que somos constantemente feridos. Por que você ainda está lá? Por que não disse o que precisava dizer? Por que tolera algo que claramente não merece? Muitas vezes nos irritamos com os outros porque eles cruzam limites que nunca estabelecemos. Mas a raiva externa é uma distração da raiva interna. O que realmente dói não é apenas o que fizeram a você, mas o que você permitiu que continuasse sendo feito. E quando você percebe isso, não se culpa. Assume responsabilidade. Olha para si mesma com compaixão e começa a agir de acordo com sua dignidade. Lição 15. Alma serena não é indiferente. É livre. Jung descrevia a individuação como um processo onde a alma se torna soberana, onde você não precisa reagir para provar algo, não fica preso em discussões vazias, não se importa com o que os outros pensam. Uma pessoa que alcançou esse nível não é fria, distante ou indiferente. É livre. Livre de levar tudo para o lado pessoal, de reagir a partir do trauma, de alimentar o drama, de ficar onde não há paz. E essa liberdade interior permite que você olhe para qualquer situação com serenidade, mesmo que doa, mesmo que seja injusto, porque você sabe que sua energia não está à venda, que sua calma é sagrada e que sua alma não precisa ganhar uma discussão, apenas precisa permanecer no centro. E agora, depois de ouvir essas 15 lições, provavelmente está percebendo algo diferente dentro de si. Talvez a raiva não tenha ido embora completamente. Talvez ainda haja pessoas que te disparem. Mas algo mudou. Você agora sabe que a raiva não te define, que pode observá-la, ouvi-la, transformá-la. Carl Jung não prometeu uma vida livre de emoções intensas, mas nos ensinou como vivê-las com profundidade, coragem e autenticidade. Porque a alma não veio a esta vida para controlar tudo. Veio para despertar. E muitas vezes, a faísca desse despertar começa com uma emoção dolorosa. Agora é a sua vez. Convido você a escrever nos comentários qual dessas últimas 5 lições tocou você mais profundamente, qual você vai aplicar na sua vida, qual te mostrou algo que você não tinha percebido antes. Não apenas guarde na memória, escreva. Ao escrever, você valida sua transformação. E se este vídeo te ajudou a ver a raiva de uma forma diferente, compartilhe. Talvez alguém que você conhece precise disso. Talvez você mesma precise assistir de novo mais tarde. E se ainda não se inscreveu, inscreva-se. Porque aqui estamos criando um espaço onde a alma pode respirar, refletir e crescer. Obrigada por sua presença. Obrigada por fazer parte desta jornada. E obrigada por escolher a paz. Se você chegou até aqui, algo dentro de você já não é o mesmo. Talvez não consiga explicar com palavras, mas sente. Como se uma parte adormecida dentro de você, de repente abrisse os olhos. Como se algo tivesse se movido do lugar. Essa parte não busca vingança, não quer gritar, não precisa ter razão. Apenas quer entender, curar, crescer e viver em paz. E talvez, pela primeira vez em muito tempo, você esteja sentindo que isso é possível. Que não precisa estar em guerra com tudo, que não precisa discutir cada palavra, entrar em cada conflito, se defender de cada crítica. Talvez, pela primeira vez, esteja entendendo que a verdadeira liberdade não é mudar o mundo, mas parar de reagir a ele a partir de um lugar ferido. Jung não nos ensinou a ser invencíveis, mas a ser conscientes. Porque quando você vê sua sombra e não foge dela, quando ouve sua raiva e não a nega, quando tem coragem de olhar honestamente para o que realmente dói, algo milagroso acontece. Você começa a escolher. E essa é a grande diferença entre viver do ego
e viver da alma. O ego reage, a alma responde. O ego culpa, a alma entende. O ego quer dominar, a alma busca integração. Então, como tudo isso se aplica à sua vida cotidiana? Quando o mundo te desafia, quando as pessoas te machucam, quando as situações não saem como esperado, como a paz interior se parece? Quero que você visualize essa cena. Você está no trabalho, em casa ou com um amigo próximo. Alguém fala com você em um tom agressivo ou te acusa injustamente. Antes, você responderia na hora. Seu corpo tensiona, sua mente vai para a defesa. Suas palavras saem como balas. Mas agora algo está mudando. Você respira. Não porque é fraca, mas porque sabe que sua raiva não é sua dona, é sua mensageira. E quando faz essa pausa, cria um espaço sagrado, um espaço onde pode escolher não repetir o antigo, um espaço onde pode olhar para o outro não como inimigo, mas como espelho, um espaço onde pode se perguntar: qual parte minha está sendo ativada aqui? A adulta que responde ou a criança machucada? Isso é minha verdade ou minha programação? Essa consciência, por menor que seja, tem o poder de mudar seu destino. E quero te dizer algo importante. Isso não significa sempre ficar em silêncio ou ser passiva diante de abusos. Não. Paz não é ser forçada ao silêncio. Paz é firmeza com amor. Paz é saber quando, como e de onde falar. É poder dizer: não concordo. É estabelecer limites sem gritar, sem atacar. É poder se afastar de um lugar sem ódio, sem rancor, sem ressentimento. Carl Jung dizia: ninguém se ilumina imaginando figuras de luz, mas tornando consciente a escuridão. E isso inclui os momentos em que você sente que não aguenta mais a raiva, as reações. Porque a alma não se purifica apenas no templo ou na meditação. Ela se purifica no meio da tempestade. Quando alguém te provoca e você escolhe não se entregar ao impulso. Quando alguém te mente e você escolhe não carregar aquele veneno. Quando alguém te decepciona e você escolhe continuar caminhando sem se fechar para a vida. E é aí que tudo muda. É aí que você começa a viver não da reação, mas da escolha. É aí que você para de lutar contra o mundo, porque já não está mais em guerra consigo mesma. É aí que as pessoas param de ter poder sobre você. Não porque não se importam com você, mas porque você decidiu que sua paz vale mais que seu orgulho. E isso é um ato revolucionário, um ato de entrega. Quero que você pense: quantos momentos importantes da sua vida foram arruinados por causa da raiva? Quantos relacionamentos foram danificados? Quantas palavras feridoras você disse, pensando quem dera pudesse apagar? Quantas noites passou em culpa ou ansiedade porque não conseguiu segurar uma reação? Você não está sozinha. Todas nós passamos por isso. Todas temos cicatrizes. Mas agora você tem um mapa, ferramentas, consciência. E isso não tem preço. Agora imagine sua vida a partir desse novo lugar. Imagine atravessar um conflito sem se sentir atacada. Imagine ouvir alguém que não pensa como você, sem perder seu centro. Imagine poder dizer: eu não mereço isso, sem raiva, apenas com clareza. Imagine viver cada dia sabendo que ninguém no mundo pode roubar sua paz, a menos que você a entregue a eles. É isso que você está construindo. Não é perfeito, não é instantâneo, não é fácil, mas é seu caminho. E quero repetir algo fundamental para você. Você não está tentando nunca mais se irritar. Está aprendendo a não deixar que a raiva governe você. Está entendendo que cada emoção é uma mensagem, cada desconforto é uma oportunidade, cada pessoa que te provoca é uma parte sua que quer que você cresça. E quando olha para o mundo assim, você não se machuca mais da mesma forma, porque você não é mais a mesma. Convido você a voltar a este vídeo sempre que sentir que vai explodir. Quando a raiva te tomar, quando sentir que não aguenta mais, ouça de novo, porque cada vez que ouvir, vai se lembrar de que existe um lugar dentro de você onde nada e ninguém tem poder. Esse lugar é seu, é sua alma, e é ali que vive a verdadeira liberdade. Obrigada por ter chegado até aqui.
Se sentiu algo profundo nessas palavras, escreva nos comentários. Diga qual emoção tocou você, qual lição tirou. Este canal foi feito para você. E cada vez que comenta, compartilha, se inscreve, você planta uma nova consciência no mundo. E lembre-se sempre, em um mundo que quer que você reaja constantemente, seu maior poder é aprender a responder com paz. Você chegou ao fim desta jornada, mas o que começa agora é muito mais profundo. Este é um novo capítulo na sua vida. Um capítulo onde você não vai reprimir sua raiva, mas também não vai permitir que ela te controle. Um capítulo onde o conflito não é mais inimigo, mas um professor silencioso. Um capítulo onde você não vai mais reagir de ferida, mas vai responder de alma. Carl Jung ensinava que a verdadeira mudança não acontece lutando contra nossas emoções, mas dando a elas espaço para serem vistas, compreendidas e transformadas. E essa transformação não ocorre de uma vez, mas todos os dias, nas pequenas coisas, nas invisíveis, onde ninguém está olhando. Quando você escolhe não dizer aquilo que machuca, quando decide não responder àquela mensagem com raiva, quando dá um passo atrás para não dizer o que o ego grita, cada vez que faz isso, está se reconstruindo. Por isso, o que quero compartilhar agora não é um caminho para você seguir perfeitamente. É um caminho para te acompanhar quando se sentir perdida, quando cair de novo, quando achar que não está progredindo. Primeira prática: presença. Vivemos distraídas, passamos o dia respondendo a notificações, correndo atrás do tempo, reagindo a tudo como se estivéssemos em alerta máximo. E sabe o que acontece quando sua atenção está dispersa? Você não consegue escolher, porque só pode escolher a partir da consciência. Por isso, toda vez que sentir que algo ou alguém despertou sua raiva, pare. Respire. Literalmente 3 respirações profundas, sem olhar para o telefone, sem falar, apenas consigo mesma. Isso é presença. Isso é voltar para casa. Quando faz isso, envia uma mensagem poderosa para seu sistema nervoso. Estou segura. Não preciso atacar. Posso lidar com isso. E aos poucos, aquilo que antes te fazia explodir não terá o mesmo poder. Não porque o mundo mudou, mas porque você parou de ser refém dele. Segunda prática: diálogo interno. Se você soubesse o quão venenoso pode ser seu diálogo interno, entenderia por que sua raiva tem tanto poder sobre você. Não é apenas o que os outros dizem a você, mas o que você diz a si mesma secretamente. Sempre acontece comigo. Sempre me aproveitam. Ninguém me respeita. Essas frases alimentam fogo. São gasolina emocional. E o pior é que na maioria das vezes, você não diz isso em voz alta. Apenas pensa, mas o corpo ouve e age de acordo. Por isso, hoje te convido a mudar seu diálogo. E não estou te pedindo para espalhar frases vazias ou superficialidade positiva. Estou dizendo para escolher palavras com consciência, para aprender a falar consigo mesma como falaria com alguém que ama. Dizer, estou aprendendo, quando errar. Dizer, essa é uma parte minha, mas não me define, quando sentir raiva. Lembrar a si mesma, posso escolher outro caminho, quando estiver prestes a explodir. Essa mudança interna é invisível no começo, mas com o tempo se torna uma força imensa que te sustenta nos momentos difíceis. Terceira prática: o espelho. E esta é uma das mais difíceis e mais poderosas. Carl Jung dizia que tudo que nos incomoda nos outros é um reflexo de algo em nós que ainda não curamos. Isso não significa que tudo o que os outros fazem é culpa sua. Significa que o que mais te move emocionalmente tem raízes dentro de você. Se alguém te faz sentir insignificante, talvez haja uma parte sua que se sente sem valor. Se alguém te ignora, talvez haja uma ferida de abandono não tocada. Se alguém com autoridade te provoca raiva, talvez haja uma parte sua que se sentiu humilhada por anos. E é exatamente aqui que acontece a magia. Porque quando percebe isso, você para de colocar seu poder para fora, de procurar culpados, de querer mudar o outro. E em vez disso, pergunta a si mesma: qual parte minha precisa de atenção, amor, aprovação, ser ouvida?
E naquele momento, você se torna sua própria terapeuta, seu próprio guia, seu próprio porto. Você não precisa ter todas as respostas, apenas precisa estar disposta a olhar. Às vezes, isso é tudo que algo precisa para começar a curar. Quarta prática: silêncio consciente. Este não é o silêncio de quem se cala por medo, mas o silêncio de quem encontrou um lugar interior mais profundo que as palavras. Jung dizia que a alma precisa de momentos de retiro para digerir o vivido, para metabolizar as emoções, para integrar o aprendido. E hoje estamos cheios não apenas de barulho externo, mas de barulho interno, ideias, julgamentos, comparações, expectativas. Tudo isso nos afasta de nossa paz. Por isso, te proponho algo simples, mas poderoso. Todos os dias, presenteie-se com 5 minutos de silêncio. Sem distrações, sem tarefas, apenas você, consigo mesma. Pode fechar os olhos, colocar a mão no peito, apenas observar a respiração. O importante não é a técnica, é a intenção. Esses 5 minutos serão seu refúgio, e aos poucos, quando o mundo te provocar, você poderá voltar mentalmente a esse espaço e responder de lá com sabedoria, não impulsividade. Quinta prática: perdão. Mas não como sempre entendemos. Não é sobre dizer que tudo está bem, muito menos sobre justificar o que machucou. Jung falava de um perdão mais profundo. O perdão que nasce quando você entende que as pessoas te ferem, não por maldade, mas por inconsciência, por suas próprias feridas, por seus traumas não resolvidos. E quando você vê isso, algo dentro de você amolece. Não porque aprovou o dano, mas porque decidiu não carregá-lo mais. Perdoar não é esquecer, é soltar a âncora, é parar de se revirar no que não pode mudar, é olhar para frente sem o peso do rancor. Porque no fim, como Jung dizia, o que você nega governa você, mas o que você aceita te transforma. E perdoar, em essência, é aceitar que você não pode voltar atrás, mas pode escolher como seguir em frente. E assim, a cada dia, a cada minuto, você vai construir uma nova relação com a raiva. Não como inimiga, mas como sinal. Não como algo que te possui, mas como algo que você pode observar. Não como uma sombra negada, mas como uma parte que também merece luz. Talvez haja dias em que você sinta que caiu de novo. Dias em que gritou, perdeu o controle, esqueceu tudo o que aprendeu. Isso também faz parte do processo. Não se castigue por não ser perfeita. Agradeça, porque cada tentativa é uma vitória sobre o antigo eu. Cada vez que escolhe a calma, mesmo que por um segundo, você está quebrando gerações de reatividade, ferenças herdadas, correntes invisíveis. Este não é um caminho fácil, mas é o único que leva à verdadeira liberdade. Não a liberdade externa, condicional, a liberdade interna, que ninguém pode tirar de você. Quero fechar essa jornada com uma imagem. Imagine-se como uma árvore, com raízes firmes, conectada às profundezas. O vento pode balançar suas folhas, torcer seus galhos, mas não pode te arrancar do chão, porque você se enraizou. E é isso que você fez aqui. Plantou a semente de uma nova consciência, de uma nova forma de viver, mais madura, mais amorosa, mais real. E essa semente, com o tempo, vai dar frutos. Frutos que outros verão, que outros provarão. Porque as pessoas não mudam quando lhes dizem o que fazer. Elas mudam quando veem você mudar. E esse será seu maior presente para o mundo. Obrigada por ter ficado até aqui. Obrigada por se abrir a essa mensagem. Obrigada por querer ser uma versão melhor de si mesma. Não para agradar ninguém, não para se encaixar, mas porque sua alma sabe que merece mais do que viver da raiva. Se esse vídeo te tocou, me diga nos comentários qual parte foi mais transformadora, qual prática você vai começar a aplicar hoje. Sua experiência pode inspirar outros, e se conhece alguém que precisa ouvir isso, compartilhe. Que essas palavras cheguem onde são mais necessárias. Se quiser mais conteúdos assim, inscreva-se. Mas acima de tudo, cuide-se. Cuide da sua paz. Cuide da sua energia. Porque quando você está bem,
tudo ao seu redor começa a mudar. E lembre-se sempre, você não é suas emoções. Você não é suas reações. Você é o espaço onde tudo isso pode se transformar. E esse espaço é sagrado.